Nesta segunda-feira, depois do primeiro domingo de Páscoa, a igreja nos chama ainda a meditar nessas duas aparições de Jesus aos apóstolos. A primeira no dia mesmo da ressurreição, ele ressuscita na madrugada do domingo, e já havia aparecido às mulheres, a Pedro, e agora aparece aos seus discípulos, todos juntos. Façamos uma pequena meditação a respeito destas duas aparições. Primeira no domingo e depois 8 dias, no domingo seguinte, aparece mais uma vez. Vejamos o que o Espírito Santo nos coloca através de São João. Na tarde daquele dia, que era o primeiro dia da semana, estava aí Jesus começando uma nova era, um novo tempo, uma nova criação. Primeiro dia, o tempo da ressurreição é chamado para nós de 8º dia. Deus criou o mundo em 6 dias e depois no 7º dia descansou. Como diz o livro do Gênesis, nós sabemos que esses dias aí são simbólicos, não importa se ele levou 24 horas para criar, mas o que importa é que ele criou. São Agostinho fala 6 espaços de tempo, né? No 7º descansou, não significa que Deus tenha se cansado, mas para mostrar que ele entregou a obra da criação nas nossas mãos, para que nós governássemos em nome dele. E esse descansar de Deus significa exatamente essa entrega a nós, na obra da criação. Mas agora temos um 8º dia, que é de uma nova criação, dos restaurados com Cristo para uma nova vida. Nós vivemos hoje nesse tempo do 8º dia, que começa com a ressurreição de Cristo e vai terminar no fim do mundo. Esse é o nosso tempo, tempo de Cristo, que manda o Espírito Santo para nós. Mas vejamos o que diz o Evangelho. Estando as portas da casa fechadas, onde os discípulos estavam juntos, com medo dos judeus. E veio Jesus e se pôs no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. O Evangelho coloca estando as portas fechadas e Jesus entra, e aí nós já vemos uma das características do corpo ressuscitado, que é a sutileza, ou seja, passar pelos corpos sem nenhuma dificuldade. Os apóstolos poderiam imaginar que era um fantasma, e é por isso que Jesus vai mostrar as suas chagas, exatamente provando aí que ele tinha ressuscitado. Depois ele pede algo para comer, não que ele necessitasse de alimento, mas pede exatamente para mostrar que ali não era um fantasma, não era uma visão dos discípulos, no sentido apenas espiritual, mas era no sentido físico também. Estava ali Jesus ressuscitado. As portas fechadas, porque eles estavam com medo dos judeus. O medo nos causa irracionalidade e nos fecha. Como diz o Papa Bento, comentando esse Evangelho, o medo nos fecha em nós mesmos e impede de nós irmos ao encontro do outro. O medo nos impede de ir ver o outro, estar próximo do outro. E nós experimentamos muito isto nos últimos de um ano para cá, onde um grande terror se implantou em toda a população mundial e o que se colocou foi a necessidade de isolamento social, que é diferente de distanciamento. Mas o que se prega é o isolamento, o homem fechar-se em si mesmo com medo do outro. E isso Jesus coloca aqui, ele entra e quebra esse medo, porque ele é a ressurreição e a vida. Não confundamos distanciamento com isolamento. Temos que estar juntos. Quando nós queremos que as igrejas funcionem, estejam abertas para que todos os fiéis possam participar da liturgia, porque a nossa liturgia é a liturgia de um povo, não é uma liturgia individualista, é de um povo.
Um povo que se reúne para adorar o seu Deus. A palavra igreja vem de eclésia, que significa assembleia. E quando Cristo diz: tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, a minha eclésia, a minha assembleia, que é a assembleia do povo reunido diante do seu Deus. E é um povo. A igreja é o povo de Deus reunido diante do seu Deus. É o corpo de Cristo com membros articulados que estão unidos entre si, vivificados pelo Espírito Santo. Por isso a nossa luta e nossa resistência em termos que estar juntos, porque é aí que nós vivenciamos esta realidade, né, de sermos um povo, o povo de Deus, essa eclésia, esta assembleia diante do seu Deus. E o medo nos distancia, e não só nos distancia, como nos isola. Nesta atual situação, podemos até distanciar, e é normal, para nós nos preservarmos e aos outros, mas não nos isolarmos. E exatamente esse é o perigo, quando nós não podemos participar da Santa Missa, da Eucaristia, de receber Jesus, que é o sacramento da unidade, que nos une a todos. E Jesus já começa mostrando para eles as chagas, mostra que ressuscitou realmente, aquelas chagas das quais saíram sangue, e do coração sai sangue e água, símbolo do batismo e da Eucaristia. Jesus mostra que aquelas chagas que eram chagas de dor, agora são chagas de glória, que eram chagas de derrota aparente, agora são chagas de vitória, e nos mostra que o mal não tem a última palavra, e de que pelas chagas nós alcançamos a salvação. Mostra que realmente ressuscitou, mas que passou pela cruz. E qual foi, então, a consequência disso para os discípulos? Eles estavam entristecidos pela aparente derrota, pelo sofrimento de Jesus e também pelo seu isolamento, mas agora eles se alegram. Por isso diz o evangelista São João, que estava presente nesse dia: alegraram-se, pois, os discípulos ao ver o Senhor. E o Senhor, então, mais uma vez diz a eles: a paz esteja convosco. Era a paz fruto da cruz e da ressurreição. Antes, Jesus havia dito: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, mas não vos dou como o mundo vou lá dar. Agora Ele dá essa paz, que é a tranquilidade na ordem, e a paz que Deus pode nos trazer com a sua misericórdia. Como diz Jesus a Santa Faustina, a paz vem da misericórdia. Só no abismo da minha misericórdia é que o homem encontrará a paz. E Jesus, aparecendo aos apóstolos depois de ressuscitado, mostra verdadeiramente essa paz que Ele vem trazer, obra da sua misericórdia, que vem ao encontro do homem pecador e resgata o homem do pecado, santifica o homem, porque a verdadeira paz não está na assinatura de tratados internacionais ou de campanhas ou de passeatas que se fazem, mas a verdadeira paz se encontra quando o homem se volta para Deus arrependido dos seus pecados, pede perdão e Deus o acolhe, porque a primeira guerra foi feita pelo diabo contra Deus, e depois essa guerra entra no mundo quando o homem peca, ofende a Deus. O pecado que é senão um dizer não a Deus, abrir uma guerra contra Deus, dizendo: eu não servirei, vou fazer as coisas do meu jeito. E agora Deus sela essa paz com a humanidade, com a morte de seu Filho, e é Jesus quem vem dizer: a paz esteja convosco, que agora tem um significado novo. Não aquela paz que os judeus traziam, e era um costume desejar a paz, mas agora tem um sentido maior, que é fruto da morte e ressurreição de Cristo. E é por isso que Cristo vai dar para eles o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo a todos aqueles a quem perdoares os pecados, se lhes são perdoados.
e a todos aqueles a quem os retiverdes ser-lhes-ão retidos. Mas Tomé não estava lá. E Deus exatamente permitiu que Tomé não estivesse lá, porque em Tomé não está apenas o apóstolo que não acreditou, mas em Tomé está cada um de nós que também não estávamos lá. Então Tomé, não estando entre os apóstolos, é símbolo de cada um de nós que durante a história não esteve presente. Já tinha lá os 11, os 10 no caso, que Tomé não estava. Judas tinha se enforcado, estavam os 10. E agora estão lá os apóstolos sem Tomé. Nós também não estávamos lá. E quando Tomé chega, Tomé duvida. E esta dúvida foi importante para nós. É a dúvida da história, é a dúvida que todos os homens poderão ter diante daquilo que os apóstolos falaram. Se eu não ver as suas mãos, nas chagas das mãos, se eu não tocar nas chagas das mãos, se eu não tocar no seu lado, eu não acreditarei. É a dúvida que muitos colocam: eu preciso ver, preciso tocar, preciso sentir. Mas, num certo sentido, era compreensível. Por isso foi bom Tomé não estar, porque quando ele duvida, nós acreditamos. E Jesus então aparece e diz: vem cá, Tomé, toca aqui, toca nas minhas chagas que não tem mais dor, minhas chagas que brilham de glória, mas toca. E Tomé tocou. Toca no meu lado, neste coração, do qual saiu sangue e água, sangue e água que lavam e purificam. E Tomé tocou. E se prostra dizendo: meu Senhor e meu Deus. O fato de Tomé ter duvidado e tocado em Jesus, depois ele faz a sua profissão de fé, é para nós uma das garantias. Há outras, mas essa é a primeira grande garantia de que Jesus realmente ressuscitou, porque é o testemunho desses apóstolos e o testemunho de Tomé, que viu, tocou e depois pregou, que nos dá essa credibilidade de que Cristo realmente ressuscitou. E Jesus então, e ele diz: meu Senhor e meu Deus, é uma profissão de fé. Meu Senhor e meu Deus. É homem, é meu Senhor, mas é Deus. Tomé faz uma profissão de fé na dupla natureza de Jesus, homem e Deus, ressuscitado, glorioso, meu Senhor e meu Deus. Esse meu Senhor e meu Deus, todos nós deveríamos dizer quando o Padre eleva o Santíssimo Sacramento na consagração, como Tomé, nós professamos a nossa fé dizendo: meu Senhor e meu Deus. E Jesus então faz uma promessa ou uma profecia: tu creste, ó Tomé, porque viste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Portanto, ao mesmo tempo, dá a Tomé e aos apóstolos o mandato deles darem testemunho da ressurreição em toda parte. E nós somos bem-aventurados porque nós não vimos, mas nós acreditamos na ressurreição. São Paulo diz que é a base da nossa fé. Cristo ressuscitou verdadeiramente. Por isso nós cremos. Meu Senhor e meu Deus. E essa profissão de fé deve ser também a nossa profissão de fé. Crer em Jesus ressuscitado. São João encerra o Evangelho de hoje dizendo: outros muitos sinais Jesus fez ainda na presença dos discípulos. Esse foi um deles. Mas fez muitos sinais para provar realmente que tinha ressuscitado. Estes, porém, foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Portanto, as aparições de Jesus aos apóstolos
dão a eles a credibilidade para eles saírem pelo mundo inteiro pregando o Evangelho e pregando que Jesus realmente ressuscitou, que é Deus feito homem. E por causa desta pregação, dessa fé, eles foram mortos, entregaram a própria vida, foram martirizados. Não podemos calar, diziam os apóstolos. São Pedro dizia: eu não posso calar o que eu ouvi e o que eu vi. Não posso calar. Não posso calar que eu ouvi Jesus e que eu vi Jesus e vi Jesus ressuscitado. Não posso calar. E é no testemunho dos apóstolos que nós cremos, sabemos que Cristo ressuscitou verdadeiramente. Como conclusão disso, esta presença de Cristo ressuscitado continua na igreja hoje. Ele subiu aos céus, mas está no meio de nós. E é essa presença que nos dá forças para darmos testemunho da nossa fé em toda parte. E para que sejamos sempre unidos entre nós e busquemos levar Jesus para os nossos irmãos. Amém.